seiva e de verdor. Nós temos hoje o pastor Rogério, que está conosco, daqui a pouco ele vai pregar, mas queríamos fazer uma homenagem para ele, está no nosso meio, é um pastor muito querido nosso, e a nossa irmã vai fazer uma homenagem ao nosso querido pastor. Entregar, não? Boa noite, igreja, graça e paz. Nós temos alegria muito grande em poder honrar o nosso pastor Rogério. E eu vou fazer um breve relato do ministério pastoral do pastor Rogério. Após a sua experiência intensa de conversão durante o carnaval, em uma praia do Rio de Janeiro, ele era jovem, né, gente? O então jovem Rogério logo se integrou à Igreja Presbiteriana de Nilópolis, onde ele começou a trabalhar ativamente nos trabalhos da mocidade. Já tem um bom tempo, né? Mas ele continua jovem, que ainda continua dando frutos. Em 1987, o pastor Rogério atendeu o chamado de Deus e mudou-se para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Marido, você botou na ordem certa? Eu ajudo você. Ele botou na ordem, eu perdoo o marido, ele botou na ordem errada. Poucos anos depois, já casado com Roseli e tendo exercido alguns cargos de liderança na igreja, plantou Deus a vocação ministerial no seu coração. Os anos de seminário, eles não foram fáceis, uma vez que era necessário conciliar os estudos com o trabalho em sua empresa de venda de livros. Concluído este período, o seminarista Rogério foi licenciado para pregar pelo presbitério de Nilópolis e assumiu a primeira igreja. Ao ser ordenado como pastor, a primeira igreja pastoreada foi na cidade de São João do Meriti, no distrito de Éden. Ali deu-se início a uma das marcas do ministério do pastor Rogério, com a construção de um templo para aquela igreja. Concomitantemente, também era pastoreada a igreja de Olinda. Em 1984, o pastor Rogério deixou o seu estado natal para assumir um desafio no interior de Minas Gerais, na igreja de Bambuí. Era uma cidade pequena e a igreja tinha grandes desafios. Vários membros eram acometidos por enfermidades como hanseníase e doença de Chagas, o que fazia dela uma igreja sofrida e pelas constantes perdas. E o pastor Rogério, ele se dedicou a demonstrar carinho e amor por aquelas pessoas, enquanto atendia também diversas outras congregações na região, como as das localidades do Capoeirão, Abacaxis, Ingazeiro, Tapiraí, Campos Altos e Luz. Em 1987, o pastor Rogério atendeu o chamado de Deus, e aí ele se mudou, né? Tá certo? Que agora vem na sequência, 84, 87. Nessa região do Vale do Aço. Nesta cidade, ele pastoreou inicialmente a igreja do bairro Melo Viana. E nesta foi terminada a obra de um prédio de educação religiosa, iniciada a reforma do templo e criado o Instituto Educacional, que foi o Instituto Ebenezer. Organizada a congregação do bairro Floresta, que anos depois se tornaria igreja. E organizada a igreja, então, congregação do bairro JK. Após 3 anos na igreja de Melo Viana, ele assumiu a recém-organizada igreja do bairro JK. Ele permaneceu também por 3 anos nessa igreja, contribuindo na estruturação física da mesma, com a construção da casa pastoral e deixando o prédio de educação religiosa bem avançado. Em seguida, pastoreou a igreja presbiteriana de Itabira por 2 anos,
laborando também nos trabalhos das cidades de Passabém, Santa Bárbara e Ipoema. Apesar do breve tempo nessa cidade, foi possível construir uma casa pastoral e ainda residir na mesma por 16 meses. De volta à cidade de Coronel Fabriciano, o pastor Rogério cuidou da igreja presbiteriana de Monte Sinai, faltou um i, perdão, no bairro Caladinho, com sua congregação no bairro Morada do Vale, por 5 anos. Apesar da carência financeira da igreja, mais uma vez Deus permitiu que fosse deixada uma contribuição. Ele trabalhou muito, né, gente? Por isso tem muito papel aqui, ó. Não, senhor, quietinho aí. Então, como eu disse, que ele sempre trabalhou para a estruturação, ele é conhecido como um pastor construtor. E ele sempre trabalhou para a estruturação física, atendendo às necessidades que se tinha de um templo e de salas para a educação religiosa. Nos 5 anos seguintes, o pastor Rogério ele efetuou um trabalho solo em uma comunidade carente no bairro Contente, local onde algumas vidas se entregaram ao Senhor. Mas Deus ainda tinha mais coisas reservadas para o ministério pastoral do pastor Rogério. Ele teve a oportunidade de servir como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Coronel Fabriciano e ainda contribuir ativamente para a organização da Igreja Central de Coronel Fabriciano, que era então uma pequena congregação em região periférica da cidade. Nos anos que se seguiram, o pastor Rogério pastoreou com carinho a Igreja Central de Coronel Fabriciano e, com a bênção de Deus, ele contribuiu para a construção da casa pastoral, templos, salas de educação religiosa e um salão. Compreendendo que Deus havia cumprido seus propósitos em seu ministério pastoral, ele desligou-se com pesar, mas com carinho da Igreja Central, mudando-se para o estado de Goiás. Aí, nesse ano, ele foi jubilado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e na data do dia 26 de março de 2023, ele recebeu amorosamente da Igreja Central de Coronel Fabriciano um culto de gratidão pelo seu ministério pastoral. E hoje nós estamos aqui também com gratidão, reconhecendo esse casal aqui. Ele nos adotou, nós fomos adotados num período muito difícil da nossa vida. Eles nos trataram como filhos, apesar de a gente ser mais idoso. O amor dele e da Roseli por nós, só Deus para recompensá-los. Parabéns. Nós amamos vocês. Abençoe, viu? Abençoe. Nós vamos convidar nossas crianças que estão aqui, de 6 aos 12 anos, a virem aqui à frente, onde elas terão um trabalho especial lá no nível delas, da palavra do Senhor. Vamos então chamar as nossas crianças. Vamos cantar? Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos que Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na santa pátria celestial. Ó, bênção Salvador. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, Senhor Deus, agora que o Senhor abençoe essas crianças na aula que elas vão ter lá, que o Senhor abençoe do mesmo modo que estará abençoando a nós aqui. Prepare, Senhor Deus, os seus corações, os professores, para trazer uma mensagem
na idade delas, que sejam apropriadas para ela e que elas cresçam não somente em estatura, mas graça em conhecimento da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério. Faltou a Lulu vir aqui junto com as crianças. Vem, Lulu. Irmãos, graça e paz. Amém? Essa família que fez esta homenagem, nós agradecemos, né? Fizeram pela igreja. É realmente uma família muito querida nossa. Temos a honra de tê-los como vizinhos. Muito obrigado. A minha vida está exposta, né? Conseguiram ali o negócio ipsiliteres, né? Direitinho, poxa. Muito bem. Eu não contava, eu vi meu nome lá no quadro um dia, mas eu não contava. Para quem não sabe, pastor jubilado na Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de 35 anos de trabalho ininterrupto, ele tem direito a este título. Só que, às vezes, alguém fala, ô pastor, pegou o boi, né? O outro falou, está com um burro na sombra. Eu falei, só se for você, porque eu não estou, não. Não tem salário, né, pastor Edson? Não tem salário. Se você fez o pé de meia, pagou INSS, tal, você tem. Se não tem, não fez, não tem. Não é assim? Mas é uma bênção. A gente pode contribuir. Queridos, a gente vai ler um texto, está quase na hora da bênção, daqui a pouquinho. Mas eu queria agradecer algumas pessoas que não ficaram de pé, pessoas que nós convidamos, pessoas que têm uma história. Eu não sabia dessa homenagem, viu? Só o chamei para virem aqui, mas não sabia. Mas foi bom. Tem um coquetel depois? Tem? Um cafezinho? Ah, tem um cafezinho, tá bom. Então, a Anaí já ficou de pé, uma vizinha muito querida, especial para nós. Tem ali a minha família, a Rose, o genro, os netos. Tem a Suane e o Wallace, a Lulu já foi. Tem também a Fátima e agora eu falei o nome dele ali, é a idade, Mauro. Então, algumas outras pessoas com as quais nós nos relacionamos aqui na cidade, eu convidei, mas justificaram agora há pouco, Júlia, é difícil, não puderam. Mas vocês que estão aqui, essa igreja também significa muito para mim. Tenho alegria de trabalhar aqui com vocês sempre que a gente pode. Mas, por exemplo, ali a minha filha, aquilo ali é uma benção, uma mesada todo mês. Não entrou ainda, mas pela fé, bacana, né? Mas a Naí é uma pessoa maravilhosa, 2 vezes por semana, vai lá em casa. Quando eu escuto bater lá, pastor, eu falei, oba, já vem lanche. Agora, pior o dia que ela precisar e vai chegar lá, pastor, aí, cadê o lanche? Me leva no hospital. Mas está valendo. Agora, Fátima é uma bênção para a gente. A minha Unimed é do Rio de Janeiro. Quantos entraves eu já tive aqui? Aí, Fátima, ajuda aí, estou precisando desse exame, né, tem que internar agora, não sei o quê. Fátima resolve, manda aí pelo WhatsApp. Que maravilha, Fátima. Muito obrigado. Nair, muito obrigado. A Rose, minha filha, pelo que vai fazer ainda, muito obrigado. Agora, Suane e o Wallace. Eu precisava dizer isso, porque Suane, eu a conheci através dessa igreja e hoje ela veio aqui. Suane é a nossa dentista. Há uns anos atrás, Roseli estava com um problema de dente. Perguntamos aqui na igreja, alguém sabe de uma dentista para amanhã com urgência? Aí alguém falou assim, doutora Suane, é uma beleza. Mentiu um pouquinho, né? Oh, não, maravilha. Aí fomos lá e ficamos amigos, né? Graças a Deus. Wallace, você só está precisando me chamar para almoçar mais lá com vocês, viu? O último já tem uns 2 meses, né? Poxa. Então, são pessoas que significam muito para nós, além de vocês. Muito obrigado. Irmãos, vamos ler a palavra, vamos meditar um pouco para nós irmos embora. Hoje eu coloquei até um blazer, né? Quando eu vim entrando, alguém falou, pastor, que blazer bonito. Eu falei, essa igreja que me deu. Uai, foi? Falei, foi. Quando eu dei um curso aqui
Eu até estou doido para dar um outro curso para ver se eu ganho agora a calça. O blazer está aí, está bacana, né? Está novo, né? Mas uma calça, hein, pastor? Não pode dar o curso de novo aí, não? Arruma o curso aí, pastor. Estou precisando de uma calça. Então vamos lá. Pode colocar para nós aí os irmãos que estão nos auxiliando. Vamos ler a palavra. Temos os textos aí. O primeiro texto, os dois primeiros textos que nós vamos ler está em Cantares, capítulo 2, verso 11. Pode pôr o nosso tema também. Se entrar o primeiro tópico, não tem problema não. Cantares de Salomão 2:11. Podemos ler juntos? Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. O segundo, Jeremias 17:7. Vamos ler? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual que é o nosso tema, irmãos? Será o que nós vamos falar hoje? Pensamos em muitos assuntos. Eu tinha um sermão em mente, mas não deu certo. E Deus, então, nos traz à mente esse tema. Viver com... Vamos dizer? Viver com esperança. Irmãos, eu estava me recordando que há uns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, um senhor trabalhando num escritório em um daqueles prédios, eu não me lembro se é a Avenida Rio Branco, quem conhece, alguém aqui conhece, já morou lá, Madalena mesmo. E aquele homem pegou o elevador, foi para o último andar, de lá foi para um terraço, não sei como é que chama, e daquele prédio altíssimo ele se jogou. Então a conclusão é que ele morreu. Ele morreu. Mas e onde eu quero chegar com isso? E daí? Morreu? Morreu. Irmãos, o bombeiro chegou, Instituto Médico Legal, não sei, ele foi levado para a necrópsia. Lá foi tirada a sua roupa e o médico legista foi consultar, procurar se tinha alguma coisa, documento, alguma coisa, nos bolsos da roupa daquele ex-senhor, né? Agora, um cadáver. A única coisa que eles encontraram foi um bilhete no bolso da sua roupa, na roupa do suicida. E esse bilhete dizia apenas o seguinte: não tenho alternativa, pois não posso viver sem esperança. É de arrepiar. Não tenho alternativa. Não posso viver sem esperança. Não sabemos o que estava acontecendo com a vida daquele senhor, o que levou a isso, porque ele estava vivendo tão sem esperança. Mas o fato é que ele deixou esse relato, deixou a razão do seu ato em apenas uma frase. Irmãos, a vida sem esperança, ela rouba de todos nós a alegria de viver. Se não tivermos esperança nessa vida, não temos alegria de viver. E eu quero ver com você aqui, daqui um pouquinho, 3 pontos, a bênção. Pode impetrar a bênção já, pastor? Depois dos 3 pontinhos aqui, impetra a bênção.
Esses dois textos que nós lemos, Cantares, um dos 5 livros poéticos, eis que passou o quê? O inverno. E o que tem mais? O que diz lá? Eis que cessou o inverno. Estou com ele aqui. Eis que passou o inverno. Cessou a chuva e se foi. Aqui o Salomão está nos falando sobre tempo de alegria. A chuva e o inverno aqui estão simbolizando tempos sombrios, tempos às vezes sem esperança. Então Salomão diz, o inverno já passou, a chuva também passou. A chuva é muito boa, o frio é muito bom, nós precisamos, mas só que tem hora que vem aquele negócio, né? Já pensou 3 meses de chuva, quase que ininterrupta, mas passou. Mas agora o outro texto que eu quero me apegar mais a ele, de Jeremias 17:7, nos diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor. Bendito o homem, homem no sentido genérico, ser humano, não é? Que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos ver então os nossos tópicos, são 3, lógico, a partir do primeiro. O nosso primeiro tópico diz o quê, meu querido? O que é? 1, 2, 3 e falhou. De novo, vamos lá. Não, aí deixou o rapaz nervoso, ele tirou tudo. O nosso primeiro tópico é que a esperança é a motivação certa para a vida. A esperança é a motivação certa para a vida. Você pode gravar isso? Você está desmotivado? Você está sem esperança? Esperança, a motivação certa para nós vivermos. Irmãos, e há muita gente como esse senhor, que nós relatamos esse ocorrido lá no Rio de Janeiro. Muita gente vivendo sem esperança. Basta você procurar, você conversar com um e com o outro, e o que mais você vai ver, dentro das próprias igrejas, muitas vezes, pessoas ouvindo a palavra, pregando a palavra, mas vivendo uma vida sem esperança. Aliás, vivendo uma vida não, vegetando. Porque você há de concordar comigo que viver sem esperança não é viver, mas é sim vegetar. Pois vegetar é viver sem interesse, é viver na inércia. E a vida de muita gente está assim. A esperança, então, irmãos, ela vem como a motivação certa para tudo na vida. Esperança é a motivação certa. É a motivação certa para se viver. É a motivação certa para trabalhar. É a motivação certa para o desenvolvimento das atividades. Como eu vou fazer qualquer coisa se eu estou uma pessoa completamente desiludida, não espero mais nada, não creio em nada, vivo aí ao léu? E isso acontece, nós vamos aqui na frente colocar isso melhor, é porque as pessoas estão depositando a sua esperança nas pessoas e em coisas. E o Jeremias, nesse texto que nós lemos, ele disse que bendito é aquele que confia no Senhor e a sua esperança é quem? A sua esperança é o Senhor. Então, irmãos,
Caminhando, porque o nosso tempo urge, a esperança é a motivação que nós precisamos para não nos desanimarmos frente aos obstáculos que precisam ser superados. Obstáculos. Quem aqui não tem obstáculos? Não enfrenta obstáculos na sua vida diária? Quantas vezes, até mais de um por dia, não é verdade? Mais de um por dia, obstáculos, problemas, lutas, dificuldades. Quem não as tem? Alguém aqui? Eu queria conhecer. O pastor Perrinho outro dia falou assim, eu gostei, né? Eu estou copiando aqui, ó. Quem não tem? Irmãos, trabalho, basta ser trabalho. Eu falava com uma pessoa esses dias. Ah, não, bom é o trabalho do outro. Outro dia, eu estacionei o carro, logo depois veio a mocinha para me cobrar R$3. Eu falei, não tem não, porque a Suane não me deu. Minha filha do coração não me deu. Ah, Suane, uma mesadinha também ajuda, hein? Topa? Filha do coração não dá, não? Aquela moça estava com os olhos marejados, e eu olhei para ela, comecei a dar atenção, aí que ela começou a chorar fortemente. Eu falei, filha, por que você está chorando? Aí ela falou tanto que ela foi maltratada por alguém que não concordou de pagar o estacionamento, os R$3. Esse trabalho é uma droga, é muito difícil. Eu falei, não é esse não. Basta ser trabalho, você concorda? Para você ter os obstáculos, ter os problemas, mas às vezes a gente pensa. Eu tive uma decepção muito grande quando eu entrei no ministério. Eu confesso que eu entrei sem muito preparo, porque eu era crente novo, né? Assim, do que seria o ministério. Fui para o seminário, teologia e tudo mais, mas do que seria o ministério. Eu falei assim, deve ser uma beleza, é obra do Senhor, é o ministério, é sacerdócio, né? Nossa, o povo deve encher o pastor de carinho, de bombom, maravilha, né? Mas eu não pensei que ia ter gente brigando comigo, gente me mandando embora da igreja, é trabalho. Agora, vida boa é de dentista. Temos 3 aqui, pelo menos que eu saiba, né? Vida boa, né, Carlota? Fatura, né, Madalena? Ah, você que acha que é boa. Ah, a vida boa é do médico. Misericórdia, piorou. O tanto que trabalha, enfim. E nós temos, irmãos, que ter a motivação para não nos desanimarmos diante dos obstáculos. Como você se comporta diante dos obstáculos? Você é de desanimar, você é de chutar o pau da barraca, você é de abandonar o barco? Eu estou te perguntando isso porque eu sou meio assim, sabe? Quando começam assim problemas, parece que falta uma certa estrutura, mas não adianta mudar. Mudar não vai resolver. Concorda? Então, irmãos, nós temos que vencer a cada dia os obstáculos. E a esperança nos encoraja, nos anima, nos leva para frente. E o cristão é alguém que deve viver sempre cheio de esperança. Pode pôr o texto para nós de Romanos 15:4, querido, por favor? Se tiver difícil, deixa. Já está ali, ó. Então diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, concluam. O que tem? Esperança. Então a nossa esperança é do Senhor e no Senhor, disse o apóstolo Paulo. Qual que é o nosso segundo tópico? O primeiro é a esperança como a motivação certa. Qual que é o nosso segundo? Tem gente acordada ainda aí? Pode ler? Como é que é? Você sabe responder isso? Qual a base da nossa esperança?
Irmãos, será que a nossa esperança pode ser baseada na fama? Tem muita gente que pensa que sim. É uma ilusão. A fama acaba. Você pode ser famoso o quanto for, mas ela acaba. Dura um tempo. Será que a esperança, ela pode ser baseada nos cursos que eu vou fazer? Não é? Vou fazer graduação, vou fazer pós-graduação, vou fazer doutorado. Faça, é muito bom, é claro. Faça sim. Mas não deposite a sua confiança ou a sua esperança nisso. Não dá certo. E a riqueza? Será que podemos confiar na riqueza? Será que a nossa esperança pode estar fundamentada naquilo que nós temos? Irmãos, nós não temos nada. Se nós temos alguma coisa hoje, amanhã a gente pode não ter nada. Na ocasião da Covid, que eu estive hospitalizado aqui também, quando eu melhorei, uma das primeiras pessoas que eu fui visitar é um farmacêutico. Não vou dizer o nome da farmácia, senão vão dizer que eu estou fazendo propaganda. Ele era gerente da Santa Marta. Falei. Quando eu cheguei, pastor Rogério, como o senhor está e tal? Aí, rapidamente, ele me contou, que bom que o senhor voltou, o senhor saiu. Eu falei, esse cara vai me dar até um bolo daqui a pouco, ó. Aí ele falou, puxa, pastor, o meu pai também quase foi. Só que ele está restaurado, mas ele perdeu 80 mil reais de uma casinha que ele vendeu, que ia mudar de situação e tal. O homem estava vivo, mas sem nenhum tostão para continuar a vida. Porque ele não tinha um planinho de saúde, né? Ele teve que pagar particular, UTI, intubação, enfim. De repente, questão de uma semana, os 80 mil reais da casa foi embora. Uma semana, acho que mais, 15 dias, qualquer coisa assim, dinheiro. Você pode confiar em dinheiro? Naquilo que você tem? Não, de alguma maneira, irmãos, amanhã isso pode sair pelas mãos, não podemos confiar e a nossa esperança não pode estar fundamentada nisso. Eu não posso acordar, não, eu tenho lá no banco, tem tanto lá, está lá na poupança, está lá na aplicação, renda fixa, está rendendo tanto, 1,3 ao mês, né? Hoje é muito bom, né? É um percentual muito bom, não é não? Mas não podemos deixar que a nossa esperança esteja nisso. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, verso 17, sabe o que ele disse? Está vindo ali, já veio. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança em quê? Na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, dinheiro, aí você pode chegar em casa hoje, pegar meu Pix e passa tudo para mim. Não, você pode continuar com ele, não é? Mas desde que ele não seja o seu Deus, desde que ele não seja a fonte da sua esperança. Não pode. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não alimentarmos falsas esperanças. A esperança do cristão está em uma base segura, a palavra de Deus, o próprio Deus. E esta esperança só é conseguida com o conhecimento do Evangelho. Nunca esqueçam desse texto de Jeremias, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que Jeremias está dizendo? Não confie nas coisas materiais. Terceiro e último lugar, qual que é? A alegria que a esperança proporciona. Você acha que eu estou certo nessa frase aí, nessa afirmação?
Você acha que a esperança proporciona alegria? É claro que já está subentendido que a esperança verdadeira, não a falsa. Das falsas eu já falei aqui, da fama, do trabalho, da riqueza, na verdade? Mas a verdadeira esperança, essa da qual Jeremias falou aqui, e tantos outros textos que nós já vimos, essa esperança vai proporcionar em nós a alegria. Quem não tem uma real esperança, ele não pode ter alegria. E uma coisa que vem aí também com a falta da esperança e tem atingido a muita gente, a pessoa acorda sem esperança, passa o dia sem nenhuma esperança, vai dormir, e no outro dia a mesma coisa. Aí sabe o que vem? Depressão, exatamente. Irmãos, e que coisa terrível depressão, né? Que é um mal que atinge, né? A cada dia mais e mais e mais pessoas. Aí a pessoa fica sem ter forças para viver. Não tem força. Vai enfraquecendo a cada dia. A depressão vai trazendo com ela tantas outras enfermidades, enfermidades físicas, o desânimo espiritual. Aí vai lá o pastor, meu filho, minha filha, lê a Bíblia. Mas o cara não está tendo força, Edson, para de fazer isso. Ah, você não faz isso não, né? Ele não está tendo forças, ele está sem esperança. A Bíblia é uma maravilha, tem que ler a Bíblia mesmo. Tem que ler a Bíblia. Eu vou encerrar já com aquele videozinho, né, irmão? Tem um videozinho, não tem? Um videozinho de 1 minuto e não sei o quê, que é uma matéria que circulou aí o mundo nesses últimos dias. Mas, irmãos, a esperança, ela dá alegria, porque é o ato de se esperar. A esperança é isso, é o ato de se esperar o que deseja, o que se deseja. E agora, eu pergunto para você, o que mais nós desejamos? Vou ver se você concorda comigo na resposta dessa pergunta. O que mais nós desejamos? Será que é ser rico? Será que é ter um carrão de último tipo? Será que é ter 10 casas, uma melhor do que a outra? Será que era ter 10 mulheres? Misericórdia, 10 mulheres não. Uma tá bom. Irmãos, sabe o que mais nós desejamos? E nós lutamos por isso. É para viver. Concorda comigo? Nós queremos é viver, nós lutamos desesperadamente para viver. E o Evangelho nos trouxe o quê? Jesus disse o quê? Eu vim para que tenha um pastor lá de São Paulo, Itapevi, né? Eu vim para que tenham vida e vida eterna. Então, irmãos, é essa esperança que tem que permear a nossa mente todo dia, o dia todo, a noite inteira, a semana inteira, o mês inteiro. Qualquer obstáculo que vier, não, isso não é nada, eu sou um salvo. Mas o diabo tenta roubar isso de nós, não é verdade? Às vezes faz com que aquele problema se avolume de tal maneira para que você perca a paciência, se desespere, né? E de repente até esqueça que você é um salvo e que você vai viver eternamente. Irmãos, que maravilha! Amém? Você vai viver eternamente. Esses dias, estando lá em Fabriciano, me pediram para preparar alguma coisa sobre a volta de Jesus, para falar num encontro que eles estão tendo lá de homens e mulheres, maravilhoso, junta 100 pessoas, 120 pessoas, numa segunda-feira à noite. Aí, eu fui falar sobre a volta de Jesus, mas eu estudei mais e acabei falando sobre a vida eterna. A vida eterna.
Irmãos, que maravilha o céu. Caldas Novas é um lixo, irmão. Caldas Novas, é bonito aqui, não é bom? Água quente, né? Você veio lá de São Paulo de longe, eu vim lá do Rio de Janeiro para parar aqui. Mas é um lixo. Diante do céu, para onde nós vamos. Fiquei pensando na Suíça, nos Alpes suíços, coisa horrorosa. Nos países europeus, verdade, irmão, que não vale nada. Diante daquilo que nós temos em Jesus, amém? A vida eterna, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de graça e gozo. E agora esses dias, encontrando uma pessoa muito doente, e eu gosto muito de brincar, eu falei, eu acho que você está já a caminho do céu, um crente. Ela falou, Deus me livre, pastor, bate nessa boca. Misericórdia. Irmãos, que ignorância nossa. Já aconteceu isso com os pastores, hein? Já? Você falar que está a caminho do céu? Nossa Senhora! Deus, essa falou, Deus me livre. Eu falei, meu irmão, Deus me livre, sei para o céu. Então, irmãos, podemos parar por aqui, não queremos mais nada hoje. Essa é a nossa maior esperança. É uma esperança que nos leva a ter uma alegria e vivermos aqui já tendo o antegozo dos benefícios que Deus, pela sua misericórdia, nos concederá na vida eterna. Irmão, pense na vida eterna, pense que você está a caminho. Tem um cântico antigo que diz, estou a caminho do lar da glória. É assim, não é? Esse cântico tem uns 120 anos, olha lá, o pastor sabe bem, olha lá. Ele está com a cara de uns 90, brincadeira, pastor. Estou a caminho do lar da glória, pense nisso. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Entregou sua vida a Ele? Você está a caminho. Ah, irmãos, quem dera a gente fosse chamado, eu fosse chamado hoje. Amanhã. Pare de falar esse negócio. Misericórdia. Está amarrado. Não, irmão. Querido, vamos dar uma olhada em Romanos 12, nosso último texto? Coloca aí, irmão, por favor. Os irmãos podem ler juntos, bem forte, por favor. O que tem na perseverança? Na esperança, alegria. Regozijo é o quê? É gozo, alegria. Alegrai-vos na esperança. Você entrou aqui meio triste, meio combalido? Nós cantamos um hino aí que falava de ir para o céu, misericórdia. Eu olhei e vi tanta gente triste, cantando aquele hino tão triste. Parecia que estava indo para o sepultamento, para o enterro. Ô Maria Helena, põe fogo naquele negócio ali, Maria Helena. Né? Para a gente ir para lá. A mocinha ali ficou até vermelha. Ela pensou assim, não, pastor, agora não. Deus me livre. Vamos lá, queridos, vamos lá. Romanos 15, 13, só esse. Deixa eu pôr só esse. Prometo, só esse. Romanos 15, 13. E o Deus de quê? Não, vamos falar forte. O Deus de quê? Da esperança. Vos encha de quê? Todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos no poder do Espírito Santo. Irmãos, essa é a riqueza. Fechei minha Bíblia, em 25 minutos já. Fechei. O resto, irmãos, é consequência. Amém? Se vier, tá bom. Tem um hino nosso aí, não lembro o número, já uns 200 anos que eu cantei ele, que é um hino de gratidão pela esperança que... E a esperança que falhou. Você esperava receber 10 mil reais? Só recebeu 1.000? É uma decepção. Mas vamos dar graças a Deus, a esperança falhou. O hino fala isso, né, pastor? Ou não fala? Queridos, vamos orar. Você pode abaixar a sua cabeça. Eu não sei como está a sua vida,
Não sei em que você tem fundamentado a sua vida, a sua esperança. Não sei se a depressão lhe alcançou, se você está passando por isso nesse momento. Mas eu gostaria que essa palavra, fundamentada em tantos e tantos textos bíblicos, possa entrar no seu coração, na sua mente, que você saia daqui com a certeza de que você é um filho de Deus, que você está a caminho do lar da glória, que você tem a vida eterna. Senhor, te louvamos pela Tua palavra, aquilo que o Senhor quis que eu falasse aqui hoje à noite. Aplica, Deus, essa palavra por meio do Espírito Santo no coração e na mente. Que possamos ir para casa alegres, felizes, contentes, no nome de Jesus. Que possamos acordar amanhã dessa mesma maneira. Passar essa semana, o resto do mês, o restante do ano, em nome de Jesus. Amém.